Olha só no que eu transformei uma toalhinha multiuso nessa fofura, gente. Olha só que coisa mais linda essa bonequinha sachê aqui perfumada para você colocar um sabonete aqui dentro e o seu lavabo ficar aquele cheirinho gostoso. Olha só que fofura! Então, se você não é inscrita, já se inscreve aqui no nosso canal, ative as notificações, porque toda semana tem aula linda aqui para você. Então, vem agora, porque eu vou te ensinar todos os detalhes dessa bonequinha sachê que tá só fofura. Então, vamos começar aqui agora o nosso passo a passo. E para começar, gente, vamos pegar aqui, ó, uma toalha de rosto, nessas toalhas de rosto mais baratinhas, mais finas. Eu tô usando aqui, gente, essa toalhinha que eu comprei, ela não é uma toalha de rosto, ela é uma toalhinha, deixa eu te pegar aqui, ó, essa marca que eu comprei aqui, eu comprei no supermercado, é a Copa Limpa, é um pano pra pia felpudo, ó, colorido, ele tem a medida aqui de 30 centímetros por 50, é um retângulo de 30 por 50, que dá pra fazer aqui a nossa peça de hoje, a nossa bonequinha aromatizadora, ou então você pode guardar o sabonete nela se você quiser também. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Se a minha é maior, né? A minha é 30 por 50, aqui ela tem 30, aqui ela tem 50. Então, eu medi aqui 30 centímetros, marquei aqui no meio e na outra beiradinha aqui. E aí, eu vou marcar aqui, ó, tô usando aqui a caneta fantasminha, já pode cortar direto se você quiser, ou pode marcar aqui, ó. Então, já cortei aqui 30 por 30, e agora, gente, vocês vão decidir se vocês já costuram a máquina, tem máquina de costura, vocês podem na máquina passar uma costura aqui, ó, colocando direito com direito, né? Aqui encontrando direito com direito, passa a costurinha e aí vocês desviram. Como eu tô fazendo aqui uma peça que dá para pessoa fazer sem máquina de costura aqui, para ajudar, que vocês sempre me pedem peças, né, que não tem a necessidade de máquina de costura, vou fazer essa peça aqui, gente, colada com cola quente. E fica com acabamento perfeito, mas também tem que saber usar a cola quente, gente, não pode sair colocando cola quente demais não, tá? Eu fui no ferro, passei pra encontrar aqui um meio, ó, ficou aqui uma beiradinha, mas porque o tecido é todo. Aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui, ó, no meio e vou colocar aqui essa parte que tem aqui, ó, a overlock, a costura de overlock por cima. Vou ver aqui, gente, ó, se um lado tá do mesmo do outro, porque como o meu tecido tá torto, eu tenho que me atentar a isso para não ficar uma boca mais larga que a outra, tá? Vou ver aqui direitinho e aí agora sim eu venho aqui, vou passar a cola aqui, ó, passo, já vem colando, não passo a cola toda aqui porque ela vai secar rápido e depois vai ficar caroçuda. Então, colo, sem passar aqui, gente, ó, cola pra colar essa parte de baixo, tá? Só aqui, ó, vai vendo se tá passando no lugar certo, na beiradinha, pra gente não colar essa parte de baixo. A gente quer unir como se fosse uma costura aqui. Por que que eu tô fazendo colado? Porque quem já costura vai saber aonde é para costurar. E quem tá iniciando, quer fazer alguma coisa feito à mão, né? E não sabe, faz com cola quente ou pode também, gente, costurar com pontinhos feito à mão. Então, não tem desculpa para não fazer. Você que quer trabalhar com artesanato, quer fazer aí por hobby, por terapia, né? Terapia não, diz que não é terapia, né? É terapêutico artesanato. Então, é uma forma da gente esquecer às vezes até os problemas que a gente tá passando, que a gente interte ali, nem vê o tempo passar, tira um pouco o foco dos problemas, né, gente? Não sei se vocês também é assim, mas para mim ajuda bastante fazer artesanato nessa parte aí também. Então, colei aqui, ó, se você já quiser, pode deixar assim também, ou pode desvirar aqui, ó, tá? Como eu colei aqui já por cima para dar o acabamento, então eu já deixei o direito para cima, tá? Porque aí essa parte aqui da overlock vai tampar e aquela que a gente cortou que ficou mais desfiado vai ficar para dentro, tá? Do mesmo tamanho, tá vendo? Agora vamos pegar aqui
uma renda pra gente fazer aqui um detalhe pra ficar mais bonito. Ó, essa rendinha que eu vou usar aqui, ela tem quase 4 centímetros, ó, quase 4 centímetros. Tá vendo? Falta um pouquinho aqui. Então pode ser nesse nível aí de 4 a 5 centímetros a renda. Vou cortar aqui um tamanho que sobre e vou falar aqui pra vocês. Ó, tem 23 centímetros. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Peguei aqui a renda, né? E vou colocar aqui, ó, em cima, rente aqui a renda. Aí, vocês vão medir aqui 1,5 centímetros, tá? Pra gente começar a alinhavar. Vou começar a alinhavar, vou começar aqui escondendo o meu nozinho. Já escondi o nozinho aqui, agora a gente vai pegar aqui renda e as duas camadinhas aqui, ó, do nosso tecido, tá? Da nossa toalhinha aqui. E vai alinhavar. Ela tem que passar aqui, porque depois a gente vai juntar isso aqui, ó. Tem que ficar as duas partes unidas. Vai fazer esse alinhavo até chegar aqui. Olha, fiz aqui o alinhavo e agora a gente vem aqui, ó, e vai puxar e vai arrematar, ó. Uniu aqui as preguinhas, tá vendo? Uniu, não tem jeito mais. Vem aqui, arruma a renda aqui para não ficar torcida. Dá um pontinho aqui para arrematar. Vou esconder aqui a ponta da minha linha. Olha só como que ficou. Se você cortou muito grande, assim como eu, vou tirar um pedacinho aqui para não ficar muito grande aqui atrás, ó. E vou passar um pouquinho de cola aqui, depois a gente vai colar tudo, mas só para não ficar atrapalhando e acontecer de eu fazer alguma coisa e colar errado aqui essas pontinhas e ficar torcida. Então, passei um pouquinho de cola, venho aqui, ó, arrumo certinho aqui na lateral, venho na outra lateral também, ó, e colei aqui atrás só para não ficar desdobrando aqui. A frente ficou assim. Então tá aqui, ó, uma ponta e a outra ponta. A outra ponta a gente vai fazer do mesmo jeito. Vai medir aqui 1,5 centímetros. Vou passar por dentro. Agora vou iniciar aqui, ó, o alinhavo. Se você quiser marcar aqui 1,5 centímetros de cá e 1,5 centímetros de cá, para ficar alinhadinho, eu vou no olhômetro aqui mesmo. Pegando aqui as duas camadinhas de tecido também, tá? Faça aqui um alinhavo. Não faça um alinhavo muito grandão para ficar com as preguinhas muito largas, tenha mais aí delicadeza para fazer, ó, porque aí vai ficar mais juntinho, mais bonitinho os franzidinhos aqui. E sempre começar e terminar com essa pontinha aqui para ficar para trás, tá? Para não ficar assim, ó. Olha só, já fiz aqui do outro lado, já arrematei também, ficou assim. O que que a gente vai ver aqui antes de arrematar? Você olha se ficou aqui do mesmo tamanho, para uma não ficar mais larga que a outra. A minha ficou aqui certinho, ó. Assim, é aqui as costas e aqui a frente. Gente, eu vou explicar aqui como faz a cabecinha, que eu não vou encher aqui junto com vocês, mas vou explicar. Nada mais é do que um fuxico. Eu tô usando aqui o pele de boneca, né? O do Fernando Maluí, o mais rosadinho. Pode ser algodão cru também, tá? Ou malha, se você quiser fazer na malha aí também pode. Aqui esse círculo tem 14 centímetros de diâmetro. O que que eu vou fazer? Vou pegar uma linha resistente, vou fazer um alinhavo fazendo um fuxico e vou encher, tá? Bem cheinho para essa cabecinha ficar bem redondinha. Então, faça aí o alinhavo a toda volta, deixa uma beiradinha e enche, tá? Para ficar aqui bem cheinha essa cabeça, bem redondinha. Olha só como que fica aqui, já enchi, aqui não fica um buraquinho muito pequenininho, senão ela vai ficar muito fechadinha, então olha só, antes de colar aqui para tampar aqui, eu cortei um pedacinho do mesmo tecido, um círculo aqui à mão mesmo, e aí eu tampo aqui a parte de trás, ó. Passei a cola muito para fora, mas tá valendo. Olha só, já tinha colado aqui, já passei o giz de cera com a trouxinha, que eu sempre faço aqui com vocês, e também já passei o blush, ó, já tá bem coradinha o rostinho, né, da nossa bonequinha. Agora, vamos deixar ele aqui, vamos pegar aqui, ó, essa parte aqui é pra trás, né, que é o avesso, ó, a gente vai juntar aqui. Vamos pegar aqui agora, se você quiser fazer com o mesmo material ou uma fitinha, fazer tipo um viés pra gente fazer aqui pra pendurar. Eu vou usar aqui essa faixinha aqui, que é tipo uma alça,
né, de bolsa, vamos se dizer assim. É de algodão, ó, algodão cru. E aí eu vou fazer ela aqui para facilitar. A outra, eu usei até foi um negócio aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó, a outra, eu não quero esse azul, ó, porque vai ficar desproporcional. Então eu vou usar aqui esse, que eu quero mais delicadinho e vai combinar mais com o que eu vou decorar. É 37 centímetros aqui, que eu não quero ele muito grande, não. Então, vou pegar aqui, vou arrumar do jeito certinho aqui, ó. Abro aqui e a gente vai colar aqui no meizinho, ó. Se quiser, pode costurar também, tá? Como eu tô fazendo tudo na cola aqui, eu vou colar. Vou pegar aqui, ó, um cordão pra fazer o bracinho dela. Esse cordão aqui é mais grosso, eu não sei a medida dele, gente. Deixa eu ver aqui. 3 centímetros eu dobrando aqui, ó, é o diâmetro dele, ó, 3 centímetros, tá? Se quiser fazer com outro cordão aí, também pode. Eu vou usar o que eu tenho aqui e eu tenho esse mais grossinho, vou usar ele. Então, eu peguei aqui 37 centímetros, deixa eu ver se é 37 centímetros também. Vou dar um nó aqui no meio pra ser as mãozinhas e vou ver aqui, gente, porque quando a gente faz uma peça a primeira vez, né, vai criando, eu já até falei isso aqui pra vocês, a gente mede, depois acaba esquecendo, outra hora cola ali sem medir e depois você tem que ficar ali no achismo, acho que é tanto, acho que é tanto e não é nada. Tem hora que eu tenho que cortar, vocês veem aqui, né, ó, ficou grande. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar um pedaço. Vou cortar aqui 2 centímetros, porque aí vai ficar 35. Desmancho aqui o nozinho. Então, 35 centímetros. Já colado aqui, agora a gente vem e coloca aqui o bracinho, ó. Coloco de um lado, coloco do outro. Vamos aqui, ó. Também não precisa nem ter cortado, né? Porque aí dá pra colocar mais pro meio aqui. Aí a gente vem aqui agora, tá vendo? Pra ficar assim, não deixa muito baixo aqui, não. Senão vai ficar fechando aqui, deixa mais altinho aqui. Agora vamos passar a cola aqui e vamos colar. Passo aqui no meio, ó. Arrumo aqui e seguro. Aqui no meio não passei, ó. Tá vendo? Porque a gente vai encaixar a cabecinha. Dou aqui uma apertadinha assim pra ficar mais juntinho, como se fosse o pescoço dela. Já venho aqui, ó, coloco cola aqui no meio pra gente colocar a cabecinha. Não coloca cola aqui na frente. Coloca aqui no meio, encaixa ela no meio aqui. E segura bastante aqui até a gente ter a certeza que colou. Agora vamos fazer o cabelinho dela. Para fazer o cabelinho, tô usando aqui um pedaço de papelão aqui de 17, deixa eu ver aqui, 17 centímetros, tá? Você vai escolher a lã que você quer usar, pode ser qualquer lã, tá bom? E vou dar aqui, ó, 35 voltas nessa base de papelão. Enrolei aqui 35 voltas, cortei aqui 3 pedaços da mesma lã e agora vamos abrir aqui no meio, ó, do cabelo, entre o cabelo e o papelão e vamos aqui, ó, fazer 2 nós em cada ponto. Eu uso muito fazendo aqui os cabelinhos das bonecas, essa base aqui. Eu gosto bastante porque dá um acabamento muito bom. Tem gente que tem a régua aí, se quiser pode usar a régua, né, que é de fazer esse cabelinho. Eu uso papelão mesmo. Pego aqui no meio, eu tiro aqui primeiro e venho aqui e amarro no meio, dando 2 nozinhos. Vai ficar assim. Pego aqui a minha bonequinha, jogo essas pontinhas para trás e aqui onde a gente fez o nozinho, vamos colar aqui no meio da cabecinha dela, tá? Vamos passar a cola. Olha só, coloquei a cola aqui no centro, pego aqui e venho de frente para trás. Seguro, puxo aqui e seguro aqui um tempo. Agora, venho aqui atrás, ó, pego as pontas das laterais aqui que a gente amarrou e vamos amarrar aqui sem ficar puxando muito, tá? A gente vai encontrar aqui e vai dar mais um nozinho. Não precisa encontrar até as pontas, encontrar aqui os nozinhos que a gente fez, não. Corto aqui um pedaço, se tiver muito grande. Essa aqui é a de cima. Vou ajeitar aqui, vou olhar na frente como que tá. Agora venho aqui do lado, passo um pouquinho de cola, não muito, tá vendo? Pego aqui e puxo. Cuidado para não colar a golinha aqui. Continuo segurando do lado de cá, pego aqui, venho desse lado também, dou uma sujadinha de cola e pego aqui onde a gente tá com o nozinho e coloco aqui para frente. Seguro. Já colado a parte da frente, a gente vem aqui, ó, abre aqui a parte de trás,
passa um pouquinho de cola, vem aqui com essas pontinhas e escondemos aqui no meio. Todas as pontinhas que você achar aqui, já joga aqui. Cuidado para não colar o dedo. Esse trem é quente demais. Vem aqui agora, passa um pouquinho de cola, sem exagero, e vamos pegar aqui, ó, e vamos esconder aqui, ó, com jeitinho, e vamos esperar secar aqui. Depois a gente pode vir aqui, passar a cola e colando os cantinhos que você vê que precisa. Então agora vamos pegar o pedaço que sobrou, né? E vamos cortar. Eu não vou riscar aqui porque é ruim de riscar aqui com a caneta fantasminha, mas se você quiser riscar, pode riscar. Eu coloquei aqui 2 alfinetes e já vou cortar direto aqui, porque não precisa de margem de costura não. Olha só, coloquei aqui um molde. Se o seu tecido tiver direito, você vai colocar aí direito com direito, ou tanto faz, porque a gente vai colar aqui agora, né? Aqui precisa estar direito com direito, que a gente vai colar aqui e depois vai desvirar, tá? Então aqui são 2 partes, ó. Tá aqui o meu direito e agora eu vou passar a cola aqui na parte de cima do topo da touca e vou encontrar aqui com a outra parte para colar. Se você estiver fazendo aí na máquina, né, costurando na máquina, pode deixar aí uma margenzinha da costura e costura no risco. Falo para vocês para não colar de uma vez. Eu vou e faço tudo errado, olha aí pra vocês verem. Passei a cola tudo na onde era para passar e tem que passar aos poucos, gente. Eu fiz errado, tá? Fui ali no ferro e dei uma passadinha pra cola amolecer e eu gosto de fazer isso também, porque aí fica sem caroço aqui a costura, que não é costura, né, gente? Porque aí, tá vendo que aqui, ó, tem buraquinho, vem, passa cola, espera secar. A pressa é inimiga da perfeição, né, gente? Então, eu tô com pressa aqui porque já é tarde e eu não consegui terminar ainda, então a pressa é verdadeiramente a inimiga da perfeição, porque espera secar e vai virar aqui. Antes de virar, gente, tô até esquecendo, ó. Aqui, vamos, se tiver que você costurar, costura, né? Se você estiver fazendo costurado. Mas se não, deixa eu ver aqui mais ou menos quantos centímetros. Nessa parte que é o biquinho aqui, ó, 4 centímetros. Do biquinho aqui, a gente vai passar a cola. Vamos passar a cola daqui pra cá, ó. Do avesso ainda. Espero secar. Ó, desvirei. Vai dar um trabalhinho porque aqui o bico é fininho. E assim ficou a touquinha, ó, gente. Agora, vamos aqui encaixar na cabecinha dela. Ou então a gente pode colar aqui primeiro. Acho que é mais fácil pra você. Dobra a beiradinha. É tipo que aqui ficou a margenzinha, a gente já sabe, ó. Passou um pouquinho de cola, fazendo tipo a bainha. Passa aqui, suja um pouquinho de cola e dobra. Não pode ser muito não, só a beiradinha, tá? Passa aqui e dobra. Faço isso em volta todinho. Então, já colei aqui toda a beiradinha. Vamos aqui nas costas. Aí, vamos colocar aqui esse meizinho, ó. Bem no meizinho da cabeça aqui. Bem no meizinho do negocinho aqui que a gente vai pendurar. Passa um pouquinho de cola. Só para fixar aqui. E aí, venho, passo mais um pouquinho de cola aqui. Pra gente encaixar aqui a lateral. Sempre segura lá ou então dá o tempo pra não sair do lugar. Aí agora eu venho aqui na frente e vou passando um pouquinho de cola, colocando a bainha em cima, a barrinha aqui em cima. Agora eu venho do outro lado, ó, e vou puxar aqui um pouquinho. Vou sempre arrumando, ajeitando o cabelo e passando a cola aqui, ó. Olha se dos dois lados tá igual. Passei a cola, venho aqui, ó, e puxo. Agora, venho aqui, ó, aqui tá um buraquinho muito grande ainda. Eu venho na barrinha dos dois lados e vou encontrar até aqui, ó. Até fechar aqui. Deixa eu esconder aqui. Até aqui, ó. Pra encontrar aqui e ficar certinho. Agora a gente vai torcer aqui, ó, e pode dar um pontinho, ou então a gente pode colar. Ó, já colei aqui, fui arrumando aqui, passando um pouquinho de cola, até o jeito que eu queria aqui que ficasse. E agora a gente vem aqui, ó, e pega e vai colar aqui a fitinha até aqui, ó. A gente vai passar a cola. Aí, ó, colei aqui, deixei até aqui, ó, porque aí ela vai ficar bem encaixadinha. Olha só como ela tá ficando linda, gente. Agora vamos fazer o rostinho. Pra fazer o rostinho, vamos encontrar aqui o meio, ó. 5, tô medindo daqui até aqui, então são 2,5. Achei o meio,
Vou marcar aqui 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá. Faço aqui o olhinho para me ter uma noção. Faço aqui o narizinho, um rostinho bem simples e aqui a boquinha. Para pintar agora, vou pegar aqui o boleador, tinta de tecido para tecido preta e vou fazer aqui o olhinho. Pode ser aí você usar o pinta-bolinha também, dá certo. Faço um, faço outro. Enquanto o olhinho seca, com muito cuidado, vem aqui com lápis de cor marrom, comum mesmo de criança pintar aí seus desenhos. Pego aqui também a caneta micron marrom. Já venho aqui, ó, pode ser o risquinho ou vários risquinhos assim, imitando aqui os pelinhos, né, da sobrancelha. Narizinho, boquinha. Tô usando todos aqui que eu tô fazendo com a caneta micron, é marrom 005. Venho aqui, ó, faço umas sardas, pego aqui um pincelzinho menor, passo aqui no blush, tiro o excesso, venho aqui, ó, no narizinho e vou fazendo aqui movimentos circulares. Cuidado se o seu olhinho estiver molhado. Passo também na sobrancelha para dar um sombreado. Aqui onde tá as sardas eu venho esfumando também, ó. Dei uma aumentadinha no olho que tá muito pequenininho e agora eu venho aqui, ó, com o branco, faço uma bolinha aqui, venho aqui. Não precisa passar muita tinta, não. Já fiz o coraçãozinho aqui com a caneta Gelly Roll. Já fiz aqui um sombreadinho também na sobrancelha e um pinguinho aqui, um iluminado na bochechinha. Agora eu vou pegar a caneta micron preta e vou vir aqui, ó, depois de seco já, tá? Senão vai estragar a caneta. Pode ser só o pinguinho também, gente. Não tem nada não. Eu tô fazendo esse detalhe aqui para dar outra opção para vocês. Mas pode ser aí também só os pinguinhos que eu ensino os rostinhos para vocês também, tá? Só porque eu quis dar esse detalhezinho para ficar um rasgadinho aqui no olho e a gente vir só com um pinguinho. Fica mais delicadinho, né? Mas os pinguinhos também dá tranquilo. Agora eu venho com um pinguinho de cá, deixa eu tirar aqui, de fora, de dentro. Que gracinha, gente. Enquanto secava aqui o olhinho, já fiz um lacinho aqui, ó, de fitinha de cetim e colei aqui. Agora vamos fazer aqui os cílios, usando aqui a caneta marrom. Faço agora 2 risquinhos aqui na parte de baixo. Que delicadeza, gente, que olhinho mais bonitinho. Gente, eu tinha essa florzinha aqui, achei que super combinou. Colei aqui, ó, no nozinho, que é as mãozinhas. Agora a gente vai passar um pouquinho de cola, vai segurar aqui atrás para não correr o risco de colar as duas partes, é só uma que a gente quer colar. E vamos colar aqui, ó, bracinho para não ficar saindo do lugar. Qualquer coisa a gente vem aqui, ó, pode dar um pinguinho de cola para ficar certinho. Ó, venho aqui na parte de trás e colo. Aqui já tá colado. Venho aqui, passo um pouquinho de cola, posiciono aqui para ficar os dois lados iguais. Vou colar aqui uma florzinha de cetim, arrumo aqui as perninhas do lacinho. Gente, ó, troquei a florzinha aqui. Achei essa aqui artificial, que combinou mais aqui, ó, destacou mais, que a outra tava meio apagadinha. E colei ela aqui, coloquei ela bem no meizinho, ó, o talinho dela, ficou uma gracinha aqui, eu achei que ficou melhor. Agora peguei aqui um pedacinho do retalho aqui do que eu tô usando, que eu usei, né? E ele tem aqui, ó, 11 por 9, tá? 11 por 9. Aí agora vamos aqui, ó. Se tiver direito aí e avesso, você vai colocar direito e avesso. Vou colar aqui, ó. Deixa aqui um meio pra gente desvirar, colo as beiradas. Encontro aqui, encontrei aqui, vai ficar aberto. Agora a gente vem aqui, ó, e faz isso aqui. Vamos colar aqui as duas laterais, ficando aqui no meio, tá? Essa faixinha aqui que é como se fosse a costura. Espero secar pra gente desvirar. Olha só, já desvirei. Aqui ficou a abertura. Vem aqui, passa aqui uma fitinha, uma linha, quer dizer, e amarra aqui no meio. Pega aqui um retalhinho, ó. Vou passar bem na beiradinha. Encontro aqui as pontinhas. E aí eu venho aqui, ó, coloco essa emendinha que a gente colou aqui para baixo, tá? Fazendo aqui, ó, o miolinho para o nosso lacinho. Olha só que gracinha, gente. Agora cola aqui. Esse aqui tem mais ou menos 3 centímetros aqui a largura, tá? Eu esqueci de medir aqui. Agora, olha como ficou bonitinho. A gente vem aqui e
cola. Gente, olha só que como que elas ficaram, ó. Coloquei botãozinho aqui pra dar um charme. Olha isso aqui, gente. Aqui, esse botãozinho eu costurei no botão, né, a linha, fiz como se estivesse pregando, depois colei. Esse aqui, como eu tava com pressa, nem passei a linha, só colei aqui mesmo. Mas ficou bonitinho também, mas o bom seria costurar aqui, né, passar a linha aqui como se tivesse costurado. Fica mais bonitinho. Coloquei aqui uma meia pérola, olha só, pra fazer um brinquinho, gente. Olha só que gracinha. E a proposta aqui é pra ser um aromatizador, tá? Eu abro o sabonete, ó, esse sabonete aqui, qualquer um que você quiser, pode ser o quadradinho, retangular, qualquer um, oval, pra ficar pendurado no banheiro, gente, para ficar cheiroso, pode ser até no quarto, que dá para ficar aquele cheirinho gostoso na casa, né, no quarto ali, no banheiro, no lavabo, né? Olha só que delicadeza, gente. E também vocês podem estar colocando, né, oferecer, mas eu acho que se for para guardar sabonete, vai sujar rápido, né? Porque pega sabonete. Acabou o sabonete, você tá lá no banheiro, molhado, vai lá e pega. Mas pode colocar as caixinhas assim, ó, também, e deixar sentadinho, né, lá em cima de uma prateleira ou em cima da bancada da pia do banheiro. Vocês é que vão oferecer do jeito de vocês aí, gente. Então, é essa a nossa aulinha de hoje. Eu vou fazer como aromatizador, para deixar ali no cantinho com um sabonete, cheirosinho ali, aquele cantinho. Olha só como que ficou atrás, bem acabadinho, tudo feito com cola quente, as duas, e facinha de fazer, gente. Fala a verdade, se não é fácil de fazer. Espero que tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Não esquece de deixar o joinha, compartilhar bastante, isso ajuda bastante aqui o nosso canal. E também, se você está aqui a primeira vez, já se inscreve, ative as notificações, porque toda semana tem aula linda feita aqui, ó, especialmente para vocês.